Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Estamos por aqui, você já sabe, mas se não sabe ainda, tá passando pela primeira vez aqui, a gente conta sem qualquer problema pra gente, né? A gente conta assim, a gente conta com o maior prazer para vocês que estão ligados com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista, você que está passando pela primeira vez, você que acabou de se inscrever, deu uma olhada ali e vi que aumentou nosso número aí de inscrito no canal. Que coisa boa, que coisa bacana. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, né, ao nosso canal Cristiano Santos, radialista. Esse nosso primeiro vídeo a gente fala de esporte, a gente fala de futebol. Então já a gente vai trazer as seguintes informações para vocês. Dono do Botafogo, John Textor, tem aproximação estratégica com a FERJ, que é a confederação aí, na verdade, quem comanda, né, o futebol lá no Rio de Janeiro. Pré-Copa do Nordeste 2024, definição de vagas para a fase de grupos. Tem 3 jogos inéditos. Já a gente traz essa informação para você e revela quem são esses confrontos aí inéditos, né? Fluminense tem interesse na contratação de Davi Terans, ex-Atlético Paranaense, baita de um jogador, né? Em busca de recomeço no esporte, Riquelme quer esquecer o passado no Vasco. Abre aspas, só eu sei o que eu passei, fecha aspas. Garoto Riquelme, né, rapaz? Muito bom de bola. Não é só Borré. Internacional mira 3 reforços na Europa e tenta assinar pré-contrato, ou pré-contratos, né? Pois é, já a gente traz também essa informação do Internacional que está indo forte aí no mercado. São Paulo faz reunião no CT para selar acerto com Thiago Carpini. Já então a gente traz essas informações e muito mais para você que está ligado com a gente. Aquele giro aí pelo Mercadão da Bola, que eu sei que você gosta de ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no seu clube do coração. Dá só um tempinho que a gente volta já para trazer aí essas informações e muito mais para você. Sai daí não! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, com muita informação, muita notícia. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Que coisa boa, hein? Mais uma oportunidade de estar aqui
falando para você, levando informação para você que está aí sempre com a gente, acompanhando, curtindo o nosso canal. É bom demais ter você aqui. Pois é, antes da gente começar a informar você que está ligado com a gente, deixa eu falar duas coisas para vocês aqui. Aliás, falar algumas coisas, né? Pedir para você dar aquele joinha aí, aquele like, né, aqui no nosso vídeo, porque ajuda demais a gente. Espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe esse nosso vídeo aí com seus amigos, nos seus grupos, das suas redes sociais. Se você já passou por aqui, está passando outra vez e ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal Cristiano Santos, radialista. Dá essa forçona pra gente aí. Se inscreve no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas. Só assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal. Belezinha? Certinho? Muito obrigado a você que está fazendo tudo isso aí, curtindo, compartilhando, comentando e também você que já é inscrito aqui no canal. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Ontem tive o prazer de conversar, de receber uma mensagem do meu amigo Jorge Malaquias Filho, né, rapaz? Grande Jorge, cara aí que é advogado, é palestrante, ele é bombril, né, rapaz? É 1001 utilidades. Grande Jorge Malaquias Filho, radialista também, né? Radialista e também tá aqui na plataforma YouTube, né, rapaz? Tá aí com o seu podcast e a gente vai estar lá, né, rapaz? A gente vai estar lá no podcast dele essa semana, né? Essa semana a gente vai gravar, vai estar lá no podcast dele a semana que vem, o Tema Livre. Procure aqui na plataforma, escreva aí Tema Livre, que você vai encontrar esse canal que é muito bacana, muitas entrevistas legais, muita coisa bacana por lá. Então a semana que vem a gente vai estar por lá. Agradecer aqui meu amigo Jorge pelo convite, tá? Beijo no coração a você, ao seu papai, a toda a família aí Tema Livre, né? Também, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo por chamar Cristiano Santos. E se Deus quiser, a gente vai estar aí, né, falando um pouquinho da nossa trajetória por lá também. Você que é aqui inscrito no canal e você que está passando por aqui, de repente, fique ligado porque a gente vai trazer aqui, eu vou confirmar para você aqui no dia que for pro ar. Belezinha? Certo então. Vamos falar de futebol, falar de esporte para você que está ligado com a gente. Dono do Botafogo, John Textor, tem aproximação estratégica com a FERJ. Nem apenas de contratações e busca de jogadores vive John Textor nesse período do ano. Desde o fim do ano passado, o proprietário da SAF do Botafogo tem feito uma aproximação estratégica com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, entidade máxima do futebol carioca. A relação entre clube e federação nem sempre foi das melhores. Em 2022, o norte-americano, ainda nas primeiras semanas oficiais como dono da SAF do Fogão, se revoltou com a arbitragem e afirmou que o Carioca seria um bom torneio para o time B do Botafogo no ano seguinte. No início de 2023, o plano inicial do empresário era fazer a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, e jogar o estadual com um time de aspirantes. Mas a CBF mudou o regulamento de classificação para a Copa do Brasil, colocando que a vaga seria a partir do desempenho via estaduais, obrigando o Botafogo a ir com força máxima. As brigas, porém, ficaram para trás. Textor levantou a bandeira branca para Rubens Lopes, presidente da FERJ, na reta final do Brasileirão do ano passado, período em que justamente foi processado por Edinaldo Rodrigues, mandatário da CBF, pelas declarações feitas na derrota para o Palmeiras em novembro do ano passado. Mudança de postura. Diante dos problemas com Edinaldo, Textor buscou a reaproximação estratégica com Rubens Lopes e, consequentemente, a FERJ. Pois é, a SAF do Botafogo tem um advogado próprio, André Alves, mas Textor contratou Luciana Lopes, filha de Rubens, para assumir seu caso nas denúncias em processo movido por Edinaldo no STJD em julgamento no começo de dezembro. André Mazuco, Vinícius Assunção, Adrielson, Carly e Patrick de Paula, também denunciados por coisas que ocorreram contra o Palmeiras, foram representados
pelo funcionário do clube. A postura mais política de Textor busca apaziguar problemas antigos. O norte-americano até se encontrou pessoalmente com Rubens Lopes em ocasiões fora de jogos e reuniões da FERJ. O mandatário da federação, inclusive, acompanhou o julgamento do empresário no STJD. O fato mais recente que exemplifica essa parceria foi que a instituição contratou a Good Game, empresa francesa especializada em checar jogos e fazer análises de lances de arbitragem para avaliar os jogos do Campeonato Carioca 2024. O contato entre Good Game e FERJ aconteceu porque John Textor trouxe a empresa à tona ao Brasil no ano passado, após a divulgação de um estudo que apontava possíveis erros de arbitragem no Brasileirão. Rubens procurou representantes do Botafogo no fim de 2023 para saber mais detalhes sobre a empresa francesa e a forma de trabalho. Houve um sinal positivo e a Good Game foi contratada. Internamente, o norte-americano considerou a chegada da GG ao Campeonato Carioca como uma vitória. Ele gastou mais de 100 mil dólares, 488 mil reais, na cotação atual, para produzir uma série de relatórios de jogos do Brasileirão. Os dois se aproximaram também nos temas relativos às eleições para o possível novo presidente da CBF. Edinaldo Rodrigues havia sido destituído do cargo no começo de dezembro, mas retornou ao cargo em 4 de janeiro por uma decisão do STJD. É uma coisa que, assim, é uma aproximação que, dependendo do que acontecer no Campeonato Carioca, erros, por exemplo, a favor do Botafogo, pode ficar estranho, né? É uma relação bacana você se aproximar, os clubes se aproximarem e ter uma boa relação com a federação estadual, no caso do Rio de Janeiro, mas é perigosa, né, gente? Porque se de repente a arbitragem começa a dar pênaltis duvidosos para o Botafogo, por exemplo, né? É só um exemplo, né? Aí essa união entre Botafogo e FERJ vai vir à tona, né? Vai falar assim, ó, Botafogo se aproximou da FERJ no início do ano. E aí? Né? Assim como o Textor acusou a CBF de manipulação. De repente, se isso acontecer no Campeonato Carioca, né? Pode também ser chamado da mesma coisa, né? Pré-Copa do Nordeste 2024, definição de vagas para a fase de grupos, tem 3 jogos inéditos. A segunda fase da Pré-Copa do Nordeste 2024 reúne 3 partidas inéditas entre clubes nordestinos na luta por 4 vagas à fase de grupos da disputa regional. As partidas, agendadas para os dias 13 e 14 de janeiro, vão reunir Altos, Botafogo da Paraíba, Asa, Retrô, ABC, Iguatu e Potiguar, e também Juazeirense no último estágio aí, antes de chegarem à etapa de grupos. O GE reuniu a lista de confrontos inéditos entre os participantes. Vamos ver a lista então de jogos inéditos. No sábado, às 19 horas, o ABC jogará contra a equipe do Iguatu no estádio Frasqueirão, em Natal. No domingo, Botafogo da Paraíba e Potiguar de Mossoró, às 16 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. E o Altos vai medir forças contra a equipe do Asa, às 19 horas também do domingo, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Juazeirense e Retrô, que também está agendado, na verdade, para o sábado, se enfrentarão em 2 oportunidades na história. Os 2 confrontos ocorreram, na verdade, em 2021, quando os times duelaram pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time baiano venceu por 1-0 no segundo jogo entre eles. O primeiro jogo terminou em 0-0. Então, Juazeirense e Retrô joga às 16 horas no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. Pois é, as premiações, os clubes que avançaram
que avançarão para a segunda fase da pré-Copa do Nordeste, embolsarão mais de R$185 mil. A cota financeira da fase de grupos vai respeitar a posição do clube no ranking, no caso no ranking de clubes da FIFA, ou da FIFA não, da CBF. Os melhores ranqueados vão receber um pouco mais. Fases de grupo, cota 1, R$3,35 milhões. Cota 2, R$2,5 milhões. Cota 3, R$1,98 milhão. E cota 4, R$1,25 milhão. É a Copa do Nordeste, né, rapaz? Nesse começo do ano, os times do Nordeste têm um calendário apertadíssimo, né? Porque tem que disputar os seus estaduais e ainda tem que disputar aí a Copa do Nordeste. Fala do Fluminense, Flusão tá no mercado, né, rapaz? Fluminense tem interesse na contratação de Davi Terans, ex-Atlético Paranaense. Jogadoraço, viu, gente? Eita, meu Deus do céu. Queria pra ontem no meu time, rapaz. Pois é, mas parece, né? Do jeito que o Fluminense é rápido no mercado, me surpreenderia se hoje ou amanhã o Fluminense anunciasse aí a chegada de Davi Terans. Sem espaço no Pachuca do México, o atacante Davi Terans, na verdade ele é um meio atacante, né, gente? De 29 anos, é um dos alvos do Fluminense para a temporada de 2024. O uruguaio foi oferecido através de intermediários e agradou a diretoria tricolor. Após a avaliação ser positiva, novos passos serão dados para caminhar com a possível contratação. Não foi apenas ao Fluminense que Terans foi oferecido. O nome também chegou às diretorias de Palmeiras, Grêmio e Vasco. Porém, inicialmente, elas não se movimentaram para tentar a contratação. Com a camisa do Pachuca, o uruguaio entrou em campo em apenas 12 jogos e não fez gols. O canal Sentimento Tricolor também noticiou interesse na contratação do uruguaio. Em julho de 2023, o Atlético vendeu Davi Terans ao Pachuca por $3 milhões, 14,4 milhões de reais na cotação atual. No futebol brasileiro, ele teve passagem pelo Atlético Mineiro, além do Furacão, onde conquistou a Copa Sul-Americana em 2021. O meio-atacante, de 29 anos, também atuou por Rentistas, Danúbio e Peñarol, todos clubes uruguaios, e passou pelo Santiago Wanderers do Chile. É muito bom. Se for o Davi Terans do Atlético Paranaense, esse eu quero no meu time. Mas parece que no futebol mexicano não deu certo, né, rapaz? Como é que é as coisas, né? O Vasco fez um esforço assim, ó, no começo de 2023, gigantesco, para tirar o Davi Terans do Atlético Paranaense. E o Atlético fez jogo duro. O Vasco ofereceu até mais do que 14 milhões para tirar o Davi Terans do Atlético Paranaense. O Atlético não o vendeu para o Vasco. Aí apareceu uma proposta menor pelo jogador, depois do Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense, falar que ele tinha inúmeras propostas do futebol europeu, do futebol americano, no caso dos Estados Unidos, enfim, tinha várias propostas e maiores do que a do Vasco. O Vasco saiu, né? O Vasco saiu ali da negociação e Davi Terans ficou e apareceu essa proposta do Pachuca do México, né? O Pachuca do México, como queira. E aí o Atlético Paranaense acabou vendendo por menos do que ele venderia para o Vasco da Gama, né? E agora o Davi Terans não foi bem lá. O Davi Terans está sendo oferecido. Quando o jogador está sendo oferecido, é porque ele caiu de valor, né? Não teve boa atuação na equipe que ele foi para fora, né? E aí, evidentemente, que o jogador vem em baixa. Por isso que é oferecido, porque jogador nenhum é oferecido quando está no auge. Não é. Os times que vão atrás, quando o jogador está bem, em qualquer equipe que seja, de qualquer lugar do mundo, meu amigo, os times interessados que vão atrás, não os empresários oferecem. Quando oferece é porque o cara tá mal, né? Em busca de recomeço no esporte, Riquelme quer esquecer o passado no Vasco. Abre aspas. Só eu sei o que eu passei, fecha aspas. O lateral esquerdo Riquelme encara a oportunidade do esporte
como uma retomada da carreira, com passagens pelas seleções brasileiras sub-15 e sub-17 e ainda sub-20. Ele era tido aí como uma das joias da base do Vasco. Uma lesão de ligamento no joelho, porém, atrapalhou os planos de carreira do jogador. Embora tenha se recuperado 100%, Riquelme passou o segundo semestre inteiro do ano passado treinando em separado do grupo principal do Vasco. Não foi um momento fácil da ainda iniciante carreira do lateral esquerdo, que deixou marcas. Abre aspas, hoje estou clinicamente recuperado. Nem parece que me lesionei. Sobre a saída do Vasco, só eu sei o que eu passei lá. Cheguei à conclusão que a melhor opção era eu respirar novos ares depois de tudo o que passei no ano passado, fecha aspas, afirmou Riquelme. Com a proposta do Sport em mãos, Riquelme viu a oportunidade ideal para retomar a carreira. Ele revelou que conversou com o amigo Caio Jorge E. Santos, que é pernambucano, e ouviu o que precisava para dizer sim para o Leão. Quando meu empresário falou do Sport, procurei o Caio Jorge e ele me disse, pode ir de olhos fechados, o Sport é um clube gigante. Depois disso, fiquei vendo o vídeo da torcida da ilha lotada. Confesso que estou ansioso para sentir esse calor, afirmou o lateral esquerdo, fazendo uma média. Junto com a retomada da promissora carreira, Riquelme diz que quer voltar à seleção brasileira olímpica e mostra a confiança de que pode chegar lá. Aqui no Sport temos o nosso objetivo da temporada, que é o acesso, mas também tenho meus objetivos pessoais, que é retornar à seleção olímpica. Sei que todo mundo pode me ajudar, então conto com todos para que possamos levar o Sport longe, ressaltou aí o Riquelme. Riquelme é um garoto que surgiu muito bem no Vasco, né, gente? Muito bem no Vasco, mas como mesmo o texto do GE aqui diz, antes dele se machucar, as oportunidades que ele teve, na maioria ele não foi bem. E assim, sabe aquela frase de santo de casa não faz milagre? Às vezes até faz, né? Mas se tem, isso não é só no Vasco não, tá? É em qualquer clube. Se tem muita pouca paciência com a base. Em qualquer clube. Colocou o moleque não deu conta do recado, ainda mais num time pressionado como é o Vasco, né? Um time grande como é o Vasco, é difícil de se manter. Quando ele teve algumas oportunidades que ele começou indo bem, aí ele se machucou. E foi uma contusão seríssima, né? E aí, o Vasco ano passado estava disputando para não cair. Como que você pega um garoto que ficou um tempão lesionado e coloca para jogar num campeonato do ano passado, o Campeonato Brasileiro, né, no qual o Vasco estava com a corda no pescoço, literalmente. Se o Vasco mexesse um pouquinho, a corda, né, apertava. Então não tinha como colocar. O próprio Ramon Dias, depois que terminou o campeonato, disse, não utilizou a base justamente por isso. Jogadores menos experientes, porque não era, né, a hora de colocar esses jogadores. Agora, nesta temporada, aí já é uma outra situação. E tomara que ele mostre o seu bom futebol, porque o Riquelme é um bom jogador. Tomara que ele, no Sport, né, possa mostrar o seu futebol aí e possa conquistar os seus objetivos, que é de voltar para a seleção olímpica. Vamos falar do Internacional, não é só Borré, viu? O Internacional está mirando aí mais 3 reforços na Europa e tenta assinar pré-contratos. Prestes a concluir o negócio por Borré, o Inter mira a contratação de outros 3 jogadores que atuam na Europa e que estão em condições de assinar pré-contrato. O volante Nantes, do Cagliari, o zagueiro André Ramalho, do PSV, e o lateral esquerdo Henrique Silva, do Lyon. Pois é, o Internacional, né, rapaz? O presidente Alessandro Barcelos, o gerente de mercado Dave Bandeira e também o executivo jurídico Felipe Delagrave estão na Alemanha para concluir a compra do centroavante colombiano. Há otimismo entre os dirigentes. A expectativa do clube é anunciá-lo no fim de semana. Nos bastidores não se descarta a possibilidade de Barcelos viajar a outros países
para tentar um acordo com os atletas monitorados para o segundo semestre. No ano passado, o presidente foi ao Velho Continente e firmou pré-contrato com Arangues e também o Valência, além de contratar Luiz Adriano. Quem está na mira do Internacional? Já falamos aqui, o volante Nandes, de 28 anos, 1,72 m, pertence ao Cagliari e rejeitou a renovação de contrato com o clube italiano. A direção colorada já planejava acertar com o uruguaio para o segundo semestre. O empresário do atleta confirma que foi procurado nas últimas horas. Somente perguntas tem interesse, revelou aí Oscar Betancur ao GE. O Inter fez um primeiro contato com o uruguaio em novembro, mas à época não houve avanço. Nantes atua preferencialmente pelo lado direito do campo, com possibilidade de jogar na lateral. É um jogador de marcação e intensidade. Ele tem sido convocado por Bielsa para a seleção. André Ramalho, de 31 anos e 1,82 m, joga no PSV e é titular. O Inter demonstrou interesse por ele recentemente. Uma eventual saída nesta janela está descartada. Com vínculo até o meio do ano, o zagueiro ainda não foi procurado para renovar contrato com os holandeses. O defensor está há 14 anos na Europa e não atuou profissionalmente no Brasil. Ele iniciou na base do Red Bull Brasil e se transferiu para o time do mesmo grupo em Salzburg, Áustria, em 2010. Soma passagens ainda por Bayer Leverkusen e Mainz, e ambas aí do futebol alemão. O interesse por um novo zagueiro passa pela possibilidade do Inter perder 2 homens da posição no meio do ano. Vitão tem contrato até 30 de junho e futuro indefinido. O Betis monitora o jovem jogador. Robert Renan, por sua vez, tem chances de ser negociado pelo Zenit. Outro atleta no radar e que pode assinar um pré-contrato é o lateral esquerdo Henrique Silva, do Lyon, ex-Vasco da Gama. O atleta de 29 anos e 1,73 m, disputou apenas 6 jogos na temporada europeia. É um nome debatido para reforçar o setor, que conta apenas com René e Tauan Lara. Os nomes cobiçados anteriormente para a posição não prosperaram. Houve uma consulta por Marlon do Cruzeiro, mas sem nenhum avanço. Iago, revelado pelo Inter e atualmente no Augsburg da Alemanha, encaminhou acerto com o Bahia. O Inter já buscou Ivan, Robert Renan, Johan e também o Lucas Alário. Todos devem ficar à disposição de Kudê para o início do gauchão. A direção ainda trabalha para acertar com Borré e Thiago Maia. A movimentação do Internacional, né, rapaz? Do Inter. O Internacional, que é outro clube também que passa por uma situação financeira complicada, difícil, mas está no mercado aí, né, fazendo contratos, fazendo pré-contratos com jogadores ou encaminhando mesmo, e pode trazer uma peça muito forte aí, que é o Borré, né, rapaz? Ex-River Plate da Argentina. Vamos falar do tricolor paulista. São Paulo faz reunião no CT para selar acerto com Thiago Carpini. Thiago Carpini deve ser confirmado em breve como novo técnico do São Paulo. Uma reunião entre clube e agente do treinador, na manhã da última quinta-feira, ou seja, de hoje, né? Deve selar o acerto entre as partes. O tricolor viu em Thiago Carpini características interessantes que fizeram o clube avisar ao Juventude que deve pagar a multa de R$1 milhão pelo treinador. Depois de tudo assinado, o técnico será anunciado. Nesta quinta, Thiago Carpini já terá uma conversa por vídeo com Muricy Ramalho, coordenador técnico do tricolor, e que teve participação na escolha pelo novo comandante. A ideia é debater as primeiras ideias de Carpini para a montagem do time em 2024. A busca por técnico. O GE ouviu nos últimos dias 3 nomes que interessavam ao São Paulo. Paulo Pesolano, do Valladolid da Espanha. Luiz Zubeldia, ex-LDU, hoje sem clube. E Thiago Carpini, do Juventude. Apesar de enxergar pontos positivos nos 3, o tricolor viu na última opção mais condições favoráveis para o negócio avançar o mais rápido possível e não se arrastar
por muitos dias. A pré-temporada começou há 5 dias e o planejamento de 2024 já foi bastante atrapalhado com a saída de Dorival Júnior para a seleção brasileira. A estratégia do São Paulo foi conversar virtualmente com os treinadores que o interessavam. Isso aconteceu com o Carpini. No papo, ele mostrou o conhecimento do elenco tricolor, desejo por utilizar jogadores das categorias de base e empolgação com a possibilidade de trabalhar no Morumbi. É lógico, né? Antes de avançar para possivelmente fechar a contratação, o São Paulo deve se reunir novamente com Thiago Carpini nesta quinta-feira. Enquanto isso, o tricolor já avisou ao Juventude que pretende contratar seu treinador. A multa contratual do técnico é de R$1 milhão, valor bem inferior ao que tem outros profissionais observados. Vojvoda, por exemplo, exigiria R$8 milhões ao Fortaleza. No caso de Pesolano, a diretoria do São Paulo também gostou do que ouviu nos primeiros contatos, mas encontrou resistência do clube espanhol para tirá-lo do Valladolid. Ele tem contrato até o fim da temporada europeia em junho e está em meio à disputa da segunda divisão do espanhol. Luiz Zubeldia, em contrapartida, está sem contrato, mas as conversas com o treinador argentino não foram tão empolgantes. Por isso, São Paulo deixou o profissional em modo espera, enquanto buscava outras opções. Visto como mais fácil, a opção por Thiago Carpini ganhou força. O técnico, que em 2023 foi vice-campeão paulista com o Água Santa, é o favorito, neste momento, a treinar o São Paulo em 2024. E você, meu amigo torcedor do São Paulo, vocês acham? É uma boa? Eu até estava conversando com o pessoal lá do grupo, né? O grupo de WhatsApp que a gente tem, Amigos da Resenha. Eu acho o seguinte, acho que São Paulo perdeu um dos melhores técnicos atualmente do futebol brasileiro para a seleção brasileira, que é o Dorival Júnior. Eu, Cristiano, acho que o São Paulo tinha que ir atrás de um técnico de costas largas. O que você quer dizer com costas largas, Cristiano? Técnico que já tem uma história, técnico já tem uma moral, para ele chegar e falar assim, o jogador olhar e falar assim, olhar para a beira do campo, não precisa, o cara dá 2 gritos, já foi, né? Porque o São Paulo vai voltar a disputar a Libertadores da América, uma competição que o torcedor do São Paulo adora, ama demais a competição, né? E eu não preciso nem falar que vai ser a principal, vai ser a competição que o São Paulo terá, assim, vai disputar para buscar, para comprar, para ser campeão. Está fazendo todos os esforços, contratando jogadores justamente para buscar essa competição. Não que não vai brigar pelo brasileiro, que vai deixar de lado a Copa do Brasil, acredito que não, né? Tem que montar um time aí para também ir bem nessas competições, mas o objetivo, assim eu enxergo, né, é a Libertadores da América dessa temporada 2024, na minha modesta opinião. Claro que tem um espacinho de comentários aqui, como eu já falei para você comentar sobre esse assunto, se é uma boa o Thiago Carpini à frente do comando técnico do São Paulo, porque na primeira turbulência, eu acho que o Thiago Carpini não aguenta, né? Eu posso estar enganado demais aqui de tudo que eu estou falando, de repente quebrar minha cara, e tomara que eu quebre, porque eu quero, como eu já disse para algumas pessoas que me conhecem, quanto mais os times brasileiros se reforçarem, todos tiverem bons times, vai ser melhor para o futebol brasileiro, para as nossas competições e para a Libertadores da América, no qual tem 5 temporadas que o Brasil não sabe o que é perder aí, né, para outro time. Só dá brasileiros na Libertadores da América já há 5 temporadas. Então, isso mostra o domínio, né, dos clubes brasileiros, o crescimento financeiramente dos clubes brasileiros também. E isso é muito bacana, é muito importante. Eu, assim, não acho hora para contratar o Carpini, mas o Muricy Ramalho é um cara muito experiente, conhecedor do futebol. Se ele deu o aval, né, se ele entrevistou o Carpini e falou assim, não, o Carpini é um cara que eu quero contar com ele, então tá tudo certo, né, gente? Corinthians encontra equipamentos de espionagem em andar da presidência após vistoria. Gente,
Eu torço pro Vasco, vocês sabem disso. Tanto que eu gravo muito vídeo aqui com a camisa do Vasco. A política do Vasco, quem é torcedor do Vasco e quem não é assim, imunda demais. Tanto que hoje a política do Vasco está tranquila, porque o Vasco virou SAF. Né? Acabou com a mamada de muito... Tinha muita gente lá no peito, grudada no peito, e aí a SAF tirou todo mundo. Né? Então isso trouxe uma melhora para o clube, tanto financeiramente, o ambiente, etc e tal. No Corinthians, meu amigo, eu achava que só o Vasco que era assim, sinceramente. Só essa política porca só existia no Vasco. Mas, cara, o Augusto Melo acabou de assumir a presidência do Corinthians e falou assim, vou fazer uma vistoria. E quando começou a remexer lá escritório, começou a achar câmera escondida, microfone, meu Jesus Cristo, rapaz. É brincadeira? Não é não, gente. Equipamentos de espionagem foram encontrados em salas de reuniões e da presidência do Corinthians. Em uma vistoria realizada pela gestão do atual presidente do clube, Augusto Melo, os aparelhos foram descobertos. Os locais em que os equipamentos de escuta e gravação de áudios estavam instalados são a sala da presidência e também espaços reservados para reuniões de diretores e outros negócios ligados ao futebol, segundo revelou a Folha de São Paulo e confirmou o GE. Os aparelhos estavam camuflados atrás de um quadro na parede da sala da presidência, além de um interruptor de tomada e na mesa da secretaria de Augusto Melo. Rapaz, da secretária, né, de Augusto Melo. Através aí de nota oficial, a nova diretoria do Corinthians lamentou o episódio, mas disse não se surpreender com o fato relatado. O clube não informou se levará o caso para a esfera policial. Em contato com a reportagem do GE, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves negou possibilidade ou conhecimento em qualquer tipo de instalação de equipamentos de espionagem. Ignorou totalmente a existência de qualquer tipo de equipamento instalado e escondido e repudiu veementemente qualquer insinuação de vínculo na minha gestão com coisas desse tipo. Se havia algo monitorando ações, o que não acredito, certamente o alvo era eu, disse o ex-presidente do Clube Paulista. De grupo político de oposição, Augusto Melo concorreu, na verdade, pela segunda vez à presidência. Ele venceu André Negão por 2.771 votos contra 1.413. Na eleição realizada em 2020, ele havia ficado em segundo lugar, sendo derrotado por Duílio Monteiro Alves. Augusto encerrou uma dinastia imposta pelo grupo Renovação e Transparência no clube desde 2007, ano do primeiro mandato aí de André Sanches no cargo de presidente. De lá para cá, todos os presidentes que passaram eram do grupo Renovação e Transparência. André, 2007 a 2011. Mário Gobi Filho, de 2012 a 2014. Roberto de Andrade, de 2015 a 2018. E Andrés, novamente, 2018 a 2020. E Duílio, de 2021 a 2023. No dia da posse, o novo presidente do Corinthians falou em choque de gestão e anunciou a contratação da Ernst Young, renomada empresa de consultoria. O time será assessorado em estrutura de governança organizacional, controles internos, além de apoio em relação ao departamento de futebol e categorias de base. Meu amigo, que coisa, né, rapaz? Que coisa, parece coisa de cinema, né? Mas é realidade, gente, é realidade. Jesus. O que mostra, estou falando de política no futebol, mas serve também fora do futebol, como esse mundo é imundo, né, gente? Como esse mundo político é imundo, seja no futebol, seja fora dele, é um mundo, assim, que dá vontade de vomitar, né, gente? Como é que pode um clube do tamanho do Corinthians, alguém ir lá, entrar na sala da presidência e colocar câmeras, escutas? Como é que pode isso, gente? Como é que pode isso?
Segura um pouquinho que eu volto já já para a gente trazer mais notícias, mais informações para vocês que estão ligados com a gente. Quando voltarmos, vamos falar de seleção pré-olímpica. Para você que está ligado aí com a gente, o Brasil está treinando, né? O John Kennedy e o Hendrick e companhia, dois dos principais jogadores aí dessa nova, né, seleção que a gente espera que a partir de 2026 esses meninos vão voar e vão nos ajudar aí, quem sabe, a voltar a ser campeão do mundo novamente. Segura aí que eu volto já já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Lindy. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, de volta para a gente falar mais sobre Mercadão da Bola, sobre notícias aí do seu time do coração. Vamos falar da seleção pré-olímpica, né, gente? Aliás, você já deixou aí seu like, mais conhecido também como curtida? Ainda não? Faça isso agora aí, faça isso aí. Olha lá, aquele dedinho assim, ó, só tocar nele ou clicar, dependendo da maneira que você está assistindo a gente aí. Belezinha? Seleção pré-olímpica, John Kennedy e Hendrick treinam juntos no ataque. O técnico Ramon Menezes, que Ramon Dias é do Vasco, é Ramon Menezes, menino, dá sinais de que pode começar o torneio pré-olímpico com um ataque formado por Hendrick e John Kennedy. Os dois atuaram juntos na frente durante parte do treino da seleção brasileira na Granja Comari, mais uma vez nesta semana. Ainda é cedo para falar em time titular, já que a estreia do Brasil no pré-olímpico será somente no dia 23 deste mês contra a Bolívia. Mas o atacante do Fluminense vem ganhando mais espaço na equipe considerada titular. Durante a atividade em campo quase inteiro, Ramon Menezes usou os seguintes jogadores de linha como titulares: Kelvin, Arthur Chaves, Michel, Kaique, Bruno, também o Bruno Gomes, Andrei e Maurício. Ainda Marquinhos, John Kennedy e o Hendrick. O atacante Guilherme Biro sentiu desconforto na parte posterior da coxa e saiu mais cedo do treino para preservá-lo. O meia Gabriel Pirani não treinou pelo segundo dia seguido e só fez atividade na sala de musculação. Segundo apurou o GE, ele não preocupa. Logo no início do treino, durante a atividade de aquecimento, o atacante Hendrick levou uma pancada no pé esquerdo. Ele acusou dores, precisou tirar a chuteira e recebeu atendimento. Depois, voltou a treinar normalmente e protagonizou boas jogadas. 4 jogadores das categorias de base do Botafogo participaram do treino com a seleção pré-olímpica. Os atacantes Rafael Porfírio e Yarley Faustino, e os laterais Lúcio José e Dave
capixaba. Um torcedor invadiu o centro de treinamento e correu perto do campo onde os jogadores trabalhavam. Ele pulou a cerca antes de ser alcançado pelos seguranças. Uma viatura da Polícia Militar foi deslocada para a entrada da Granja Comari. Meu Deus do céu. O Brasil no pré-olímpico de 2024. O Brasil está no grupo A do torneio pré-olímpico de 2024, junto de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O grupo B tem Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. A seleção brasileira faz os 4 primeiros jogos em Caracas, no estádio Brígido Iriarte. A estreia será no dia 23 contra a Bolívia. O segundo jogo é contra a Colômbia no dia 26. Depois, contra o Equador no dia 29. E, por fim, contra a Venezuela no dia 1º de fevereiro. Na primeira fase, as 5 seleções de cada grupo se enfrentam todos contra todos uma vez. Os 2 melhores de cada chave avançam para o quadrangular final. E as 2 melhores, no caso as 2 melhores seleções, no geral, se classificam para as Olimpíadas de Paris. Ontem eu disse Mundial, mas é Olimpíadas, né, gente? É Olimpíadas, menino. Mundial não. São Paulo perto de Carpini. Já a gente vai trazer isso aqui, ó, o resumão, né? A gente vai trazer os resumão. São Paulo perto de Carpini. Grêmio anuncia goleiro do Celta. E Vasco vende Gabriel Peck no resumo da Central, mas é daqui a pouco, né? E o Vila Nova, rapaz, vocês lembram do volante Fernando? Esteve interessado, o Vasco interessou por ele no meio do ano passado, jogador do Sevilha, da Espanha. Não deu certo porque a informação vazou e aí irritou muito, né, o staff do jogador, que acabou não acertando com o Vasco. Esteve perto também dessa temporada de acertar com o Internacional e, surpreendentemente, ontem saiu a notícia de que o Vila Nova fecha com o volante Fernando, ex-Manchester City, Porto, e que estava no Sevilha. O Vila Nova surpreendeu e fechou a contratação do volante Fernando, que chegou a estar acertado com o Internacional. O jogador de 36 anos foi formado no Tigre e, por motivos pessoais, um problema familiar, preferiu assinar ontem, quarta-feira, com o time que o revelou. O volante goiano vestiu a camisa de clubes gigantes na Europa, como Manchester City da Inglaterra, Galatasaray da Turquia e Sevilha da Espanha. Jogou as últimas 5 temporadas, no caso aí do Sevilha, né? Agora ele retorna ao Brasil para defender novamente o Vila após 17 anos. Consagrado na Europa, Fernando começou no Tigrão e participou da campanha do título estadual de 2005. Justamente a última vez que o Vila conquistou aí o Campeonato Goiano. Em 2007, ele foi vendido para o Porto e começou carreira de sucesso no futebol europeu. Em 2014, Fernando foi contratado pelo Manchester City, onde ficou até 2017. Ele também atuou no Galatasaray da Turquia em 2019. Começou uma trajetória de bastante sucesso no Sevilha da Espanha em 2019, né? Em várias conquistas no velho continente, Fernando foi tricampeão da Liga Europa pelo Sevilha e também conquistou títulos do Campeonato Português, da Taça de Portugal e do Campeonato Turco. Vila dá pistas do negócio. Nas redes sociais, o Vila Nova ainda não fez o anúncio da contratação, mas deu indícios com uma série de postagens que remetem ao jogador. Um polvo, como o Fernando ficou conhecido na Europa, a camisa 25 que ele usa, e um de volta ao lar, em alusão ao retorno ao clube. Pois é, rapaz, seria um chapéu aí no Internacional. De volta ao Vila Nova, ele é a principal contratação do Tigrão para a disputa do Campeonato Goiano, chamado de Goianão, né? E da Série B. Fernando era nome quase certo no elenco do Inter, mas recusou na negociação com o time gaúcho por conta de um problema pessoal. Ele preferiu ficar perto da família em Goiânia. Surpreendente, né, gente? Porque estava tudo certo com o Internacional, né? Ele tem 36 anos, claro que ele se reuniu, segundo informações que eu vi ontem, né? Que eu assisti ontem, que eu vi, que eu li. Ele se reuniu com a direção do Internacional e falou: ó, eu tenho um problema, estou com um problema na minha família
e nesse momento é melhor ficar próximo, né, deles, no caso lá em Goiânia, né? Parabéns aí ao Vila Nova, porque vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ano passado quase que o Vila subiu, né? O Vila Nova perdeu na última rodada para o ABC. O Vila Nova dependia só dele. Se tivesse vencido o ABC, já rebaixado e lanterna da Série B do ano passado, o Vila teria subido para a Série A desse ano, desta temporada. Mas o Vila acabou perdendo, né, o seu confronto, e aí o Atlético Goianiense, o seu vizinho, né, seu rival, acabou vencendo o seu jogo e acabou também tomando a vaga, na verdade, tomando a vaga aí da equipe do Vila Nova. Notícia do Corinthians: Gustavo Henrique vai ao CT do Corinthians e terá direitos repartidos entre 3 clubes. O zagueiro Gustavo Henrique chegou ao Brasil na manhã de ontem, quarta-feira, e já foi ao centro de treinamento do Corinthians, clube com o qual assinará contrato de 2 temporadas. Aos 30 anos, Gustavo Henrique foi contratado pelo Corinthians sem custos de aquisição. O zagueiro rescindiu o contrato com o Valladolid, mas deixou o clube espanhol com um percentual de seus direitos econômicos. Na negociação, o Corinthians ficou com a maior parte, 60%. O Valladolid ficou com 30% e os 10 restantes serão de Fenerbahçe da Turquia, ex-clube do jogador. Formado no Santos, Gustavo Henrique passou pelo Flamengo antes de ser negociado com o Fenerbahçe. Na atual temporada europeia, foram 13 jogos e 1 gol marcado pelo Valladolid. A última vez que entrou em campo foi em 5 de dezembro. Pois é, agora o Timão entende ter fechado aí a sua zaga para 2024. Além de Gustavo, o clube contratou o equatoriano Félix Torres, do Santos Laguna, do México. Eles se juntam a Lucas Veríssimo, Caetano e Raul Gustavo, que retornou de empréstimo ao Bahia. Ainda para a defesa, o Corinthians pensa em contratar um lateral direito. A diretoria ainda busca volante, meia e também atacante no mercado da bola. A estreia alvinegra na temporada é dia 21 de janeiro contra o Guarani, na Neoquímica Arena, pelo Paulistão. Agora não vai ser chamada de Neoquímica Arena mais não, né? Vai mudar esse nome aí, rapaz. Pois é. É o Corinthians no mercado. Aliás, a gente falou muito de mercado aqui, mercadão da bola, né? Alguém tá chegando, alguns tá saindo, enfim. E a gente vai fazer um resumão para você que tá ligado com a gente, que você já tá acostumado, né? Com o nosso resumão aqui no nosso primeiro vídeo, né? De todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira. São Paulo perto de Carpini, Grêmio anuncia goleiro do Celta e Vasco vende Gabriel Peck no resumo do Mercadão. Nome badalado em dezembro, o técnico Thiago Carpini foi cobiçado por Santos e Cruzeiro, mas acabou ficando no Juventude. Agora ele volta a ser destaque na central do mercado, como alvo do São Paulo para substituir Dorival Júnior, anunciado na seleção brasileira. A quarta-feira teve vendas confirmadas, como a de Gabriel Peck pelo Vasco e de Vitor Bueno pelo Atlético Paranaense. Teve contratações anunciadas, como a de Cristiane no Flamengo e do goleiro Austin Marchesin pelo Grêmio. Também houve definições de saídas, como a de Diego Costa, que não renovará com o Botafogo. E impasses estendidos aí de Moscardo no PSG e Fábio Carille no Santos. Pesolano e Carpini na lista do São Paulo. O São Paulo está de olho em alguns nomes para substituir Dorival Júnior, que foi para a seleção brasileira. Um é Paulo Pesolano, de 40 anos, ex-Cruzeiro e atualmente no Valladolid da Espanha. Houve conversa entre as partes. O outro é Thiago Carpini. A diretoria do São Paulo entrou em contato com o Juventude e pediu autorização para negociar com o técnico. A multa para a saída é de cerca de R$1 milhão. Flamengo contrata Cristiane. A renovação automática de Davi Luiz com o Flamengo foi oficializada. O vínculo foi prorrogado até o fim do ano, após o zagueiro de 36 anos bater a meta de jogos prevista em contrato em 2023. No futebol feminino, o Flamengo chegou a um acordo para contratar Cristiane do Santos. O Fla
venceu a concorrência de Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Agora, as partes discutem a possibilidade de um contrato até o fim de 2025. Pois é, Félix Torres mais perto do Corinthians. O zagueiro Félix Torres foi liberado pelo Santos Laguna do México para viajar ao Brasil e assinar contrato de 4 anos com o Corinthians. O acordo financeiro havia sido fechado no fim de dezembro. O Timão irá pagar 5,5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de reais. Grêmio anuncia goleiro do Celta. O Grêmio anunciou a contratação em definitivo do goleiro Agustín Marchesin, de 35 anos. O argentino desembarca em Porto Alegre após passagem pelo Celta de Vigo e assina por 2 temporadas com o tricolor gaúcho. O acerto é sem custos para o Grêmio. Nos últimos dias, o Grêmio recebeu uma oferta do Torino da Itália pelo lateral esquerdo cuiabano de 20 anos. Os valores oferecidos pelo prata da casa não foram divulgados, mas o tricolor fez uma contraproposta. Cuiabá contrata Bruno Alves. O Cuiabá anunciou a contratação do zagueiro Bruno Alves, livre no mercado desde a saída do Grêmio. O zagueiro de 32 anos assinou com o Dourado até o final da temporada, com possibilidade de renovação por mais 1 ano. Em 2023, entrou em campo 51 vezes pelo tricolor gaúcho, sendo 49 como titular. Caio Alexandre não se reapresenta no Fortaleza. Na mira do Bahia e do Palmeiras, o volante Caio Alexandre não se reapresentou com o Fortaleza ontem, quarta-feira. O jogador tinha vínculo de empréstimo feito pelo Volkenvol do Canadá, mas no momento não há nenhum contrato aí com o time cearense, que tem 50% dos direitos aí do atleta, então não vai ficar no clube cearense, né? Fortaleza busca Gabriel Neves do São Paulo. Fortaleza busca opções com a possível saída de Caio Alexandre. O clube abriu conversas para a chegada do uruguaio Gabriel Neves do São Paulo. Apesar do contrato até 31 de dezembro de 2025, a diretoria do clube paulista enxerga a proximidade do fim de ciclo do meio-campista e o contrato deve ser rescindido. Atlético Paranaense vende Vitor Bueno. O Atlético Paranaense acertou a venda do meia Vitor Bueno para o Cerezo Osaka do Japão. O jogador de 29 anos já assinou a rescisão e está perto de ser oficializado pelo time japonês, com contrato por 3 anos. A negociação foi em torno de 3,5 milhões de dólares, cerca de 17,1 milhões de reais. O Furacão tenta repatriar o meio-campista Nicão, de 31 anos, que pertence ao São Paulo e defendeu o Cruzeiro na última temporada. O negócio é considerado difícil. Pelo Atlético, disputou 314 jogos, marcou 49 gols e deu 47 assistências, conquistando 6 títulos. É ídolo por lá, né, rapaz? É ídolo, o tal do Nicão. Diego Costa não fica no fogão. O atacante Diego Costa não seguirá no Botafogo. A decisão foi tomada pela direção, que ainda cogitava renovar o contrato que terminou no dia 31 de dezembro. No Alvinegro, Diego Costa foi contratado para ser sombra de Tiquinho Soares e atuou em 15 jogos com 3 gols marcados. Impasse de Moscardo na França. O volante Gabriel Moscardo segue na França, aguardando a finalização da negociação entre Paris Saint-Germain e Corinthians para transferência definitiva. Os clubes discutem uma cláusula para os franceses poderem legalmente desistir do negócio, caso o problema no pé esquerdo do atleta não seja solucionado com a cirurgia. Vasco vende Gabriel Peck. Gabriel Peck não joga mais pelo Vasco. O clube acertou a venda do atacante ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos por 10 milhões de dólares, cerca de 48,9 milhões de reais. A transação pode chegar a 11,5 milhões se todas as metas forem batidas. Arias volta a recusar futebol russo. No radar do Zenit desde pelo menos o meio de 2023, John Arias
do Fluminense voltou a ser procurado pelo clube, mas novamente optou por não ir para o futebol russo. O colombiano continua normalmente no time carioca, com o qual tem contrato até o fim de 2026. Fernando mais longe do Inter. Depois de Inter e Fernando encaminharem um acerto, a negociação retrocedeu e dificilmente avançará novamente. O volante enfrenta um problema pessoal e não deve atuar no Beira-Rio em 2024. O jogador de 36 anos está de férias em Goiânia após se despedir do Sevilha. E como já dissemos aqui, ele está praticamente certo com o Vila Nova, né? Reduções salariais do Santos. O Santos conseguiu manter mais 3 jogadores no elenco. Após aceitarem redução salarial, todos os zagueiros. João Basso, de 26 anos, Messias, de 29 e Luiz Felipe, de 30. O Peixe conseguiu o mesmo com o volante Rincon, o goleiro João Paulo e o atacante Júlio Furque. O clube também corre para tentar resolver o impasse com o Varen Nagasaki do Japão e liberar a documentação do técnico Fábio Carille até o sábado. Nos bastidores, o Santos estuda oferecer alguns de seus atletas para abater o valor da multa rescisória de 7,3 milhões de reais. Lucas Lima, perto do Sport, outro jogador do Santos em destaque ontem na quarta-feira é Lucas Lima, de 33 anos. O meia tem empréstimo encaminhado com o Sport, clube que defendeu em 2013 antes de ser contratado pelo próprio Peixe. As equipes dividirão o salário do atleta meio a meio. Rapaz, será que o Lucas Lima no Sport vai finalmente desabrochar? Fácil não, tem cada jogador mentiroso, né, rapaz? Pelo amor de Deus. É isso, né, gente? É isso. As nossas informações desta quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado aí dessas nossas informações. Se gostou, deixa o joinha, mais conhecido também como like, espacinho de comentários para você comentar aí sobre os nossos assuntos. Compartilhe também esse nosso vídeo com seus amigos, os seus grupos, das suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, já passou por aqui, assistiu esse vídeo e não se inscreveu no canal ainda, a chance é agora. Se inscreve aí no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Mas não se esqueça, após você se inscrever no canal, vá lá no sininho de notificações, toque ou clique, vai aparecer algumas opções lá. Toque ou clique aí na opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal. Aí, lógico, você corre para cá para assistir as nossas notícias, as nossas informações. Às 18 horas eu volto para a gente trazer notícias de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. Para você que gosta de se manter muito bem informado, não pode perder. Belezinha? Beijão no seu coração, abraço para vocês também. E até daqui a pouquinho, se o nosso querido e o nosso bom Deus nos permitir. Tamo junto!